todos. Vamos dar início ao nosso culto, vamos nos acomodando, ocupando os nossos lugares. E o pessoal ainda se acomodando. Hoje, nesse domingo, estamos agora, já estamos celebrando o nosso culto. Encerramento do mês da família. É uma alegria muito grande poder estar aqui e hoje aproveitar para desde o começo já dizer que temos presença de muitos visitantes. Está começando aqui pela nossa equipe, louvor, os nossos músicos. Temos o Dani ali atrás, acompanhado da esposa, Michela. Temos o André, também acompanhado da sua esposa, logo ali. Temos também a Adri, que veio acompanhada da família dela. Também temos o Bruno, que veio acompanhado da sua esposa também aqui. O Alê, nosso batera, veio acompanhado da família, veio acompanhado da Nath. A Nath é assim, gente, ó. Nath, perto o pé, por favor. Essa doce criança que vocês estão vendo aqui, ó. Eu conheci ela tinha apenas 3 aninhos de idade. E eu carregava ela aqui nos meus ombros, gente. Aí eu olho para ela hoje assim, não é que me dá uma tristeza. Eu falo, rapaz, como o tempo passa. Fez 25 anos ontem. Ela fez 25 anos ontem. Eu fico pensando, como o tempo passa rápido, né? Gente, o pastor estava falando hoje na EBD sobre o tempo passando. Aí hoje eu vi a Nath e falei, meu Deus, gente, que coisa. Seja bem-vinda, Nath. Deus abençoe. Queridos, vamos colocar de pé, vamos celebrar ao nosso Deus, vamos cantar louvores ao teu nome. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltando
Louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor tem um propósito, ó Deus, para estarmos aqui hoje, ó Deus. Amém. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus grande, é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso. E nós queremos, Pai, exaltar o teu santo nome, ó Deus, com força, Pai. Que o Senhor, Deus, possa abençoar, ó Deus, a cada família que está aqui hoje representada, Senhor. Que o Senhor, Deus, possa derramar as suas bênçãos, ó Deus, a cada familiar, ó Deus. O Senhor pode derramar bênçãos a cada família aqui, ó Deus. Ó Senhor, cada necessidade, ó Deus, cada dificuldade, ó Deus, e todo agradecimento também, ó Deus, possa chegar até Ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Este não pode ser meu fim. Não é que Deus sonho pra ti. Não podes aceitar tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sempre é difícil crer que sim, se tudo em volta diz
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei,
igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nosso tempo de oração ele será dividido em duas partes. Eu ia orar pelas famílias agora, mas cantando essa última música, um reino de misericórdia, justiça e igualdade, a minha mente ela foi para além das nossas fronteiras aqui de São Paulo, e ela foi lá para o Rio Grande do Sul, onde as pessoas continuam com suas dores, com os seus dilemas. Minha mente foi lá para a região da Palestina, Israel, palestinos, faixa de Gaza. Essa semana eu tomei café com padres e pastores ucranianos, falando de como a morte na terra deles está assim, algo banalizado e cotidiano e comum. Nós vamos orar agora para que a misericórdia de Deus, que nós acabamos de cantar, esteja na faixa de Gaza, entre palestinos e israelenses, que esteja lá na Ucrânia, Rússia e os ucranianos. Que a misericórdia de Deus seja sobre os gaúchos, que estão sendo assolados há quase um mês por cheias e enchentes e coisas do tipo. Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor. Um dos salmos diz que o Senhor recolhe as lágrimas das pessoas num odre, num jarro. Nenhuma lágrima humana passa desapercebida aos olhos do Senhor. Querido Deus, é ao Senhor que invocamos nessa manhã aqui, pedindo que os seus olhares de justiça, igualdade e misericórdia estejam visitando, Deus, o povo gaúcho, visitando a região da Palestina, visitando, Deus, a Ucrânia. Senhor, faça a tua justiça em situações que até para nós opinarmos se torna delicado, dadas as circunstâncias históricas dificílimas, ó Deus, entre israelenses, palestinos, um pouco mais novo, ucranianos e russos. Deus, visita aqueles locais, Senhor. Lembre-se do choro de mulheres, de mães, de maridos, pais, avós, vós, filhos órfãos, mulheres viúvas, pais sem esposa, sem filhos. Deus, visite as dores do povo ucraniano, do povo russo que chora com a guerra, Deus, naquela parte da Europa. Também te pedimos, ó Deus, para que a tua misericórdia, Deus, esteja ali naquela região tão árida, naquela região milenarmente marcada por conflitos, mortes, guerras, sangue, choro, lágrimas. Deus, visita as dores e as lágrimas de palestinos e israelenses que choram, Deus. E que o Senhor dê um fim àquilo da forma sábia e soberana que o Senhor sabe lidar com isso. Também te pedimos pelo sul do nosso país. Pedimos para que o Senhor interfira, Deus, no clima. O Senhor é Deus para isso.
Eu sei que nós colhemos muito das sementes que plantamos ao longo da história humana, do quanto a gente tem judiado da natureza. Senhor, mas remedie aquilo, o mal que fazemos em relação à natureza, Deus, aos rios, às lagoas, aos mares, ao ar, a poluição que nós jogamos historicamente no ar. Deus, visite aquele local, faça parar de chover ali, que as águas desçam e que os governos federais, governo federal, os governos municipais e o governo estadual dali possa sabiamente, Deus, ter um plano de saída e de soerguimento daquele local, que a tua justiça impere ali. Senhor, visite cada família que perdeu tudo nessa hora. Visite-nos, dando uma nova oportunidade. E que o futuro dos gaúchos seja melhor do que o presente. Abençoe, Deus. E nós, como igreja, que a gente não se cale diante da desigualdade, das injustiças e da falta de misericórdia do mundo. Que possamos ser uma igreja quebrada, ó Deus, por justiça, por misericórdia e por igualdade. Que seja assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, todos vocês. Quero chamar aqui as crianças que farão uma apresentação. Lembrando a todos que as crianças da nossa igreja, elas não fazem parte do futuro da igreja. Elas fazem parte do presente e tem a mesma importância que qualquer líder da igreja, qualquer pessoa que serve há anos. As crianças têm a sua importância crucial na agenda da nossa igreja e no desenrolar dela. Que a gente sempre se lembre de orar por eles, investir na vida deles e torcer por eles.
Som. Agora sim. Muito bom, né? O pastor falou, presente da nossa igreja, não é o futuro, são as crianças. Nós vamos cantar mais uma música e enquanto nós cantamos essa próxima música, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, terá a oportunidade de trazer até aqui. Frente.
Glória a Deus. As crianças podem sair. Esse garoto aqui, Daniel, mais conhecido ou carinhosamente conhecido como Pé. Sempre que eu vejo, meu coração se enche de alegria. Eu me lembro das nossas noites de sábado por muitos anos. Chegava em casa às 7 da noite, saía 2 da manhã. Todos os sábados, ele e mais um monte lá dos amigos dele, as amigas. E sempre que eu vejo o Pezinho assim, me dá uma alegria muito grande de vê-lo aqui tocando, a esposa dele ali. Obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. A gente querendo que o Pé fosse embora, ele ia. Ficava 2, 2h30. Tá errado esse negócio aí. Saudades. Um dos assuntos mais difíceis para a humanidade, sem dúvida nenhuma, é a morte. A morte é o próprio assunto em muitos, produz ojeriza, produz asco, produz reações internas adversas. Tem pessoas que quando ouvem na palavra morte, a primeira coisa que faz é bater na madeira porque diz, dá azar pensar nisso. Isola. Deus me livre. E por aí vai. Porque a morte, ela, a reboque dela, junto com ela está o fato do fim. E nós temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldade com a finitude. Principalmente relacionada a coisas boas. Gente, eu peço que os líderes das crianças resolvam essa questão aqui, por favor. Tá? Ficam um chamando o outro. Então nós temos essa dificuldade de pensarmos nesse assunto difícil e complexo. Tão difícil que o nosso Senhor, quando ele estava para cruzar a linha da morte no Gólgota, ele chega e uma das suas orações principais naquele momento de agonia, onde ele gotejava sangue, foi: Senhor, se for possível que eu não beba desse cálice, se for possível, passe de mim esse momento. Eu não quero cruzar a morte, cruzar esse rio, o rio da finitude. E quem fez a oração foi o próprio Deus encarnado. Se o próprio Deus encarnado, Jesus, ali num rasgo de honestidade, ele diz, para que aquele momento fosse passado da agenda dele, você imagine pessoas como você e como eu, quão dolorido é pensar acerca disso.
Nessa manhã, permitindo Deus, eu quero tocar num dos assuntos mais delicados de uma agenda familiar, que é o luto, que é a morte. E queria pensar com vocês como Deus, em alguma medida, Ele idealiza esse momento tão crucial, importante, delicado, mas real, que a maioria de nós passaremos ou já passamos. E na história humana, somente 2 não passaram por isso: Elias e Enoque. Josué, capítulo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. O texto ele narra a morte de um homem que ele foi singular na história de um povo. Foi Moisés. Moisés, ele, do quilate de Moisés, do pedigree de Moisés, talvez você tenha em toda a Bíblia 1 ou 2, tirando obviamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Moisés, ele representa um período incomparável na vida de um povo. Um povo que sai da escravidão à liberdade. Um povo que sai de perambularem pelas terras, por terras que não eram deles, até uma geografia dada por Deus, a terra prometida. E Moisés foi esse homem que faz essa transição de um não povo para um povo, de um não povo sem terra para um povo com terra, com liberdade. É através de Moisés que o povo tem a alforria da supernação despótica egípcia. E Moisés, ele não foi simplesmente um articulador político, um homem de reunião com personalidades da política egípcia ou hebreia. Não. Ele consegue essa libertação de uma forma extraordinária. Ele se torna o elo entre Deus e a humanidade. É por meio dele que Deus abre o mar. Pensa nisso. Você líder, conduzindo um povo, chega num lugar que não tem saída, você bate no mar e ele abre. Moisés. É Moisés que invoca as 10 maravilhas. É a água que se transforma em sangue, peste de piolho, rã, e por aí vai. Chuva de granizo. Então Moisés, ele não é uma pessoa comum na história de um povo. Ele é o líder, o pastor. É o interlocutor entre um povo e Deus. É Deus quem fala com Moisés face a face. Entre toda a humanidade, é Moisés que é chamado para subir o Monte Sinai e ali se encontrar com Deus.
aonde Deus fala e ele escreve, aonde eles conversam, aonde as ideias de Moisés se mesclam a de Deus e a de Deus a de Moisés. Esse é Moisés. E o livro de Josué, ele começa com uma nota fúnebre, dizendo: depois da morte de Moisés. Gente, olha aqui para mim. Imagine a mente do povo pensando o que seria agora. 40 anos andando com esse homem, confiando nele, enxergando Deus por meio dele. E agora esse homem morre. Ele que era um fundamento, uma baliza de Deus, fincada no meio da nação, e essa baliza, essa estrutura é tirada do meio. O que a gente faz? Para onde a gente caminha? E as guerras? E a direção? O que nós fazemos com a morte desse homem? E aí, essa circunstância difícil cai no colo de Josué, o amigo auxiliar de Moisés. Era Josué quem acompanhava Moisés nos lugares onde Moisés ia. Era Josué que levava a mala de Moisés. Era Josué que ouvia Moisés aqui e levava para o povo ali. Então o povo agora e Josué se veem diante da realidade de um luto. E de uma pessoa muito importante para a família de Israel ser tirada de forma abrupta. E Deus chega para Josué e diz: agora é com você, sem Moisés. Porque Moisés, o meu servo, está morto. Deus, ele é muito claro em lidar com ciclos abertos e ciclos fechados. Pessoas enlutadas têm dificuldade com isso. Porque não é fácil você participar da vida de uma pessoa, de tudo o que acontecia em torno dessa pessoa, e de uma hora para outra você se vê sem. Então é muito comum pessoas enlutadas dizerem a seguinte frase: puxa, às vezes eu olho para a porta da minha casa e eu fico esperando a pessoa que morreu chegar. Isso é comum. Porque a dificuldade de encerrar o ciclo de alguém tão próximo, tão perto, tão pessoal, tão da alma, é muito difícil. Como que faz? Todos os dias a pessoa chegava às 5 da tarde. Isso até ontem, e a partir de hoje, às 5 da tarde, a porta não se abre mais. O canal do esporte que a pessoa gostava não é ligado. Como? O que eu faço? Essa pessoa resolvia todas as coisas no banco, administrava a casa. Para onde eu vou? Deus, ele chega para Josué e diz: Moisés, meu servo, ele está morto. Dizendo para Josué: olha, Moisés, o meu servo, encerrou o tempo dele aqui na terra. Josué, daqui para frente você tem que entender que o meu plano para Israel não passa mais com Moisés. Eu encerrei o ciclo dele. A vida continua num novo ciclo. E nesse ciclo, Moisés não faz mais parte. E aqui nós temos uma dificuldade enorme. Igrejas, de uma forma diferente, passam por isso. Por exemplo, quando um pastor fica muitos anos
ou morre, ou se aposenta, ou vai para outra igreja, os membros querem continuar ainda num ritmo como se o pastor, aquele antigo pastor, ainda fosse o pastor presente. E acabam embolando tudo e afundando a igreja porque ainda vivem à sombra do antigo ciclo. Jorge Jesus no Flamengo. Querendo voltar. O ciclo fechou. O ciclo fechou. Então, nessa caminhada da libertação do luto, Deus ele leva Josué para o seguinte: Josué, entenda que o ciclo fechou. A história de Moisés vai ficar para sempre as boas memórias do grande, e olha como Deus diz: Moisés, servo do Senhor. As boas memórias desse homem, do que ele fez, do que ele representou, jamais serão apagadas. Mas Josué, Moisés, o meu servo, ele está morto. Então, esse é o primeiro passo que pessoas que perdem pessoas queridas devem pensar. Que ciclos se abrem, mas ciclos também se fecham. E Deus, ele, de uma forma muito contundente, ele diz isso para Josué, dizendo: o ciclo de Moisés para com vocês, para com Israel, terminou. O meu servo, ele está morto. Mas o texto avança. E aí no verso 2, meu servo Moisés está morto. Deus repete: agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. A primeira questão que Deus trabalha com Josué é a seguinte: olha, Moisés está morto, mas a vida continua. Moisés morreu, mas a vida continua. Lembrem que o povo, eles estavam andando por 40 anos no deserto. Lembram disso, sim ou não? E Moisés levou o povo até a fronteira. O próximo passo seria qual? Conquistar a terra. Conquistar a terra que Deus já tinha dado. O futuro era a conquista da terra. E não ficarem parados, estagnados na beira do rio, chorando Moisés, não. Não vamos chorar Moisés. Deus fala: não chore Moisés, mas avancem. Avancem para o futuro. Não se prendam ao presente, porque o presente escraviza, o presente deixa a pessoa estagnada, parada. Chegar na beira do rio e ficar contemplando o rio, quando se há uma terra para conquistar, é pensar pequeno demais. Há um futuro desconectado de quem, gente? De Moisés. Deus, ele coordena o coração, ele dirige o coração de Josué dessa forma, dizendo: Josué, Moisés ficou para além do rio, antes do rio. Vocês agora vão para além do rio, no futuro. Por isso, pega o meu povo e marche. Eu confesso a vocês que, desde quando eu perdi a minha mulher, esse é um dos textos que eu prego para mim cotidianamente. Porque você pensar que há um futuro desconectado de quem fez parte da sua vida, a vida inteira, de uma forma importante e boa, como Moisés foi para Israel, é muito difícil você pensar que há futuro
desconectado de quem viveu com você, entranhado de todas as formas, até aquele dia. E um dos perigos do luto é a pessoa não querer viver o futuro, mas ficar presa no passado, nas memórias. E é aqui que ela começa a adoecer psiquicamente. É aqui que nascem as depressões, os pânicos, os medos, a insegurança, a autocomiseração. A pessoa ela perde o tino para frente e ela só olha para trás. E biblicamente a gente percebe de outras formas que olhar para trás nunca é sadio. Quando o povo saiu de Israel, quando o povo saiu do Egito para ir para Israel, Deus falou para o povo: nunca mais volte por esse caminho, nunca mais. Se voltarem, vão ter que lidar comigo. Quando Ló e sua mulher saíram de Sodoma por uma outra terra, a ordem de Deus do anjo foi qual? Não olhe, não olhe. Provérbios 4, 25, que os seus olhos estejam mirando sempre na frente. Não no passado, porque o passado dessa forma ele escraviza, ele paralisa, ele anestesia a pessoa, a alma. Porque a vida se desenvolve em termos de futuro. O passado já foi, o presente é, e o calendário segue. O que eu farei amanhã? O luto, se ele não for diluído de forma correta, ele tende a nos afastar do futuro e a nos aprisionar com correntes grossas e pesadas num passado que nunca mais vai voltar. Por isso a ordem de Deus para Josué: Josué, meu servo Moisés está morto, ponto. Pega o povo agora, você e eles, e marche para o futuro. Não se permita ter a sua existência paralisada num tempo que não volta mais, num tempo que você não prova mais dele. E assim, Josué, você vai ter a sua dor da perda dessa pessoa querida de vida. Deus continua a tratar com Josué. Olha o verso 3 e 4, diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá, se ampliará no deserto, ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Apesar do luto, Deus está dizendo para Josué, apesar do luto, a vida pode ser melhor. Melhor. Lembra que o povo não tinha terra nenhuma. E Deus estava convocando Josué e o povo para avançarem a terem toda a terra. Toda a terra do Líbano, do Eufrates, do além-mar. Olha, aonde os pés de vocês pisarem, eu darei a vocês conforme eu prometi lá atrás. Inclusive para Moisés que está morto. Então hoje vocês são um povo sem terra. Amanhã vocês serão um povo com uma terra que mana leite e mel, que não tem fim. Olha que coisa linda. Porque a vida de vocês amanhã será melhor do que é hoje. E aqui é um problema. Como eu concebo a ideia de que minha vida pode seguir melhor sem o filho que eu perdi? Essa semana eu tomei café, conforme eu já disse. Um dos pastores da Ucrânia, ele chegou lá e disse: olha, nesse ano aqui, 24,
Eu perdi 3 filhos meus na guerra. Ele estava lá, sorrindo, servindo, trabalhando. Viajou para o Brasil para pedir oração para nós. Mas como? Como que eu digo que minha vida pode ser melhor que se eu perdi o pai que eu tanto amava, a mãe que eu amava, meu marido, minha mulher? Como? Essa conta não fecha. Como assim? É uma das grandes equações do luto. Será que é possível mesmo viver melhor, apesar da perda de alguém? Será que isso é real, de ter os territórios da vida ampliados, mesmo sem a pessoa com quem eu caminhei 40 anos? Essa é a vida de Deus. Moisés está morto. Vocês não têm, vocês chegaram até aqui. Agora, sem Moisés, vocês vão muito além. Algo similar com Jesus Cristo, quando Jesus anuncia sua morte aos discípulos, os discípulos falam: e agora, o que será de nós? Jesus falou: não, quando eu subir e eu enviar o Espírito Santo, a coisa vai avançar demais, mais ainda. Porque eu vou enviar um outro Consolador, e quando esse Consolador vier, vai varrer o mundo. A minha mensagem vai chegar em todos os cantos e quadrantes da terra. Essa é uma perspectiva alta do pós-morte. Mas eu entendo e compreendo a dificuldade de nós pensarmos que existe uma vida melhor depois de que quando se perde alguém querido do coração. Lembram de Jó? Ele perde 10 filhos numa cajadada só. Foram 10, né? 10. Pá! E lá no final, as últimas linhas de Jó disse o seguinte: e os dias finais de Jó, melhores do que os primeiros. Como assim alguém que perde 10 filhos tem uma vida final melhor do que no início? Isso é Deus. Então Josué, ele se depara diante dessa realidade de conquistar um futuro melhor, apesar de ter perdido alguém do coração e das entranhas, e da importância e do significado de Moisés. Quando chega no versículo 5, Deus diz assim para Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu lembro que o ano de 2018, para minha família, para minha casa, foi um ano muito difícil. Muito difícil porque Rejane, a condição, a aparência dela muda, a cor da pele dela muda, o odor da pele dela muda. E muda também a presença dela na nossa casa. Dos 365 dias do ano de 2018, possivelmente metade foi no hospital. E tinha uma pessoa, ela nunca me mandou nada no WhatsApp falado, mas de vez em quando ela mandava a seguinte frase: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Então acho que uma vez por mês essa pessoa, uma mulher de uma outra cidade, ela mandava. Ela conhece bem meus filhos, Regiane, né? Aquilo caía assim como uma gota de esperança e força em meio à sede e o calor da tensão. E esse texto foi o que Deus disse para Josué, dizendo: olha, assim como
como eu estive com Moisés no passado, eu vou te acompanhar. Quem garante o seu futuro não é Moisés, sou eu. Quem garantiu Moisés e o sucesso de Moisés não foi ele, fui eu. Assim como eu estive com ele, eu vou estar com você. Assim como eu trouxe você até aqui com Moisés na beira do rio, quando você passar o rio, eu estarei lá te esperando. Porque sou eu quem garanto o seu futuro, não é a pessoa que morreu. Não é o pai que garante o futuro do filho, é Deus. Por isso que ele é chamado na Bíblia, por várias vezes, em diversas circunstâncias, do quê? De pai dos órfãos. Eu e você como pais, somos circunstâncias na vida dos nossos filhos. Não muda nada no plano divino, eu ou você estar lá, porque Deus cuida. É Ele quem garante a casa, o futuro da casa. Meus filhos chegaram onde estão por minha causa. Glórias a mim. Glórias ao Marcelo. Olha o que eu construí, o patrimônio que eu trabalhei tanto para ter. Glórias ao Marcelo. Deus, ele inverte isso. Ele fala, a glória é minha, do que você tem, e do cuidado das coisas que você cuida. Sou eu que cuido, você vai entender? É isso aí. Sou eu. Pessoas que perdem uma pessoa importante e querida do coração travam uma grande luta quanto à bondade e à presença de Deus. Eu nunca duvidei que Deus me amasse. Mas por várias vezes eu perguntei, aonde está o amor de Deus nisso? Cuidado. Nas minhas conversas com Deus eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas eu não enxergo nada do amor do Senhor. Como assim? Eu estive com você no passado, mesmo Deus esteve com você até enquanto Moisés esteve, agora vai estar comigo do outro. Mas se eu não estou vendo nem Deus aqui agora, imagine lá. Se a mente começa a pifar, quando a gente começa a duvidar de que há um futuro para nós, quando a gente se depara com essa circunstância do amor de Deus, se a gente não tomar cuidado, a coisa piora quando a nossa fé vacila. Deus não me ama mais. Deus não cuida de mim. Deus falhou na agenda dele. Que Deus é esse que permite que algo tão ruim aconteça na minha casa? Mas lembre de quem Deus tirou a vida. Foi de Moisés. Era com quem conversava cara a cara. E a gente às vezes fica elucubrando, dizendo, Deus, a pessoa que via comigo era tão boa. Não é isso que a gente pensa? Nossa, tanta gente ruim para Deus tirar. Deus acertou logo na minha casa. Tanto número para dar, 7 bilhões, o dado vai ser jogado. 7 bilhões. Deu o meu número. Pá. Acertou o meu CEP. Pá. Deus não está nesse negócio. É muito comum pessoas enlutadas duvidarem do amor e da presença de Deus quando se perde.
Mas Deus está dizendo todos os dias, e esse versículo ele é repetido em Hebreus 13: nunca o deixarei, nunca, jamais o abandonarei, eu nunca o deixarei, nem antes do rio, nem durante a travessia do rio, e muito menos lá do outro lado do rio, eu nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Nunca deixarei seus filhos. Nunca deixarei sua mulher. Eu nunca deixarei seu marido. Eu nunca deixarei o seu irmão. Eu nunca. Os céus e a terra podem mudar, virarem do avesso, mas eu estarei lá. A fé de vocês pode falhar. Vocês podem até não crer, mas eu estarei lá. Rejane e eu, nós tínhamos umas brincadeiras assim, um pouco heterodoxas com os nossos filhos, por assim dizer. E ambos, quando eram pequenos, uma das coisas que nós fazíamos era o seguinte: quando a gente se divertia, por isso que eu disse, era heterodoxo, era um pouco... A gente estava, por exemplo, no shopping, naquelas lojas de magazine, lojas grandes, C&A. Daí nós nos escondíamos dos nossos filhos. E eles pequenininhos procurando a gente. Por isso que o Vitor é meio assim, ó. Eles entendem eu já. Não é que Deus se esconde. Mas é que às vezes as coisas da loja ficam entre a visão do filho e do pai. O pai sabe onde o filho está. E o filho, ele não enxerga o pai. John Piper, num dos seus livros sobre sofrimento, O Sorriso Escondido de Deus, ele diz que por trás de uma nuvem escura, carregada de chuva, existe a face sorridente de um Deus que cuida e ama seus filhos. Sempre. Ele está lá. Por trás daquela providência carrancuda está o sorriso escondido de Deus, cuidando e interagindo com a dor humana o tempo todo. O tempo todo. E é isso que Deus repete a Josué, dizendo: olha, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. E se você ler a história de Josué, ela é cercada de acontecimentos tão emblemáticos quanto o de Moisés. Josué, ele repete Moisés e ele também abre o mar. Josué faz uma coisa que para mim é o maior milagre depois do nosso Senhor Jesus Cristo, que é ele parar a rotação da terra. Lua, se detenha no vale de Ajalon, e sol, pá, e a terra para. Igual pantomima, que a música continua e o pessoal fica fazendo. Lembra, Pedro, isso aí? É igual pantomima, pá, e o negócio, e a coisa está indo, e a história está correndo, mas a terra está parada. E por uma tarde inteira a terra para. Porque assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Você fará coisas ainda maiores. E a ideia de Jesus, quando ele responde a um dos seus apóstolos, dizendo: olha, vocês farão coisas maiores do que eu. E quem disse isso foi Jesus, falando: olha, vocês, humanos, pecadores, farão coisas maiores do que eu, um Deus santo e todo-poderoso. Mas eu tenho que partir. Porque o mérito sempre é dele, o milagre sempre é dele. Assim como eu estive com vocês, e com Moisés, Josué, eu estarei com você por onde você andar. Verso 6 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra
que prometi sob juramento aos seus antepassados. Apesar do luto, existem pessoas que dependem do enlutado. Apesar do luto, há pessoas que dependem daquele que está chorando a morte do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. A vida continua para outros que dependem do enlutado. Por isso que Deus diz para Josué: você conduzirá esse povo. Esse povo será conduzido por você. Eles dependem de você. Você não pode paralisar a sua vida. Ah, eu não tenho mais vontade de sair daqui. Meus irmãos, eu nunca falei isso a nenhum de vocês. Nem meus filhos sabem isso. Quantas não foram as vezes que eu quis dormir o dia inteiro? E quanto mais eu dormia, mais o sono vinha. E mais eu queria ficar na cama. Quantas mensagens minhas não foram feitas, eu dormindo e acordado por não sair da cama. Porque o dever me esperava. E uma falta de ânimo e vontade enorme de fazer qualquer coisa. Quantas não foram as vezes que eu cheguei na porta do meu apartamento e a minha oração era a seguinte: eu respirava e eu dizia: Deus, me dá forças para eu brincar com minha filha, ouvir a voz dela, interagir com ela, porque ela depende de mim. Porque a vida continua. A autocomiseração, ela entra nesse assunto. O enlutado, ele começa a sentir pena de si e quer que as pessoas sintam pena dele ou dela. E ele vai paralisando a vida. Não tem mais vontade de trabalhar. Não tem mais vontade de praticar esporte. Não tem mais vontade de ir para a igreja. Não tem mais vontade de fazer as coisas corriqueiras da vida. E aí, a autocomiseração, ela dá uma espécie de prazer e alento. Mas ao mesmo tempo que ela dá com uma mão, ela tira com a outra, batendo, pá, pá, e derrubando. E ela vai paralisando a pessoa. E a pessoa entra num ciclo de autocomiseração, egoísmo, ensimesmamento, e as pessoas em volta dela vão padecendo. E o que ela diz é o seguinte: você tem que respeitar o meu luto. Temos que respeitar, sem dúvida. Só que a vida continua. A pessoa continua sendo mãe, continua sendo pai, continua sendo mulher, continua sendo marido, continua sendo avô, avó, amigo, amiga. A vida continua. E há pessoas que dependem do enlutado para ele trabalhar, produzir, orar, servir, porque a vida continua. Josué, você conduzirá esse povo. É você quem vai fazer toda a transição com o povo. Continue, Josué. Um enlutado não pode ter a opção de paralisar a vida. Não pode. Porque há pessoas que dependem dele para avançarem, para continuarem a sua própria história. Lembram do luto de José sobre seu pai Jacó? José pegou toda a sua comitiva egípcia de primeiro-ministro, foi rumo a Israel, sepultou o pai, chorou o pai por 70 dias. No 71º dia ele falou: agora é hora de voltar ao trabalho, porque a vida continua. E tem um reino me esperando para administrar. Há pessoas que dependem de mim. Eu não estou propondo não choro ou não sofrimento. Vocês estão me entendendo, gente? Tem que chorar, e chorar muito. Só que a vida continua. Os ciclos lunares não param. O calendário avança. O seu filho cresce.
Seu marido depende de você, sua mulher depende de você, seu amigo depende de você. Josué, é você quem vai conduzir esse povo, porque Moisés, o meu servo, está morto. Em último lugar, ainda no verso 6, Deus diz: seja forte e corajoso. No verso 7, somente seja forte e muito corajoso. Para encarar a transição do luto, é preciso de muita coragem e muita força. Muita coragem e muita força. Porque você era habituado a caminhar com alguém, com uma estrutura que o favorecia, agora isso é tirado. Uma estrutura emocional, física, sexual, financeira, espiritual, e agora é tirado. O que eu faço agora? Seja forte e corajoso. Seja forte, corajoso, dê um pé, dê um passo de cada vez mais, avance. Se algum parente seu morrer, seu pai ou sua mãe, você tem que incentivar o seu pai ou sua mãe a casarem de novo. Ah, mas tem 60 anos, case. 40, case. 75, case. A vida avança. É egoísmo. Ai, meu pai que se morrer não vai casar não, nem minha mãe. Não vou deixar. Tem que ser muito corajoso para formar uma outra família. Sim ou não? Sim. Muita força. Conhecer tudo de novo, ser conhecido. A Vânia já matou a charada. Cadê a Vânia? A Vânia aqui da frente falou assim, ó: se eu morrer, eu já deixei pro Daniel com quem que ele vai casar com as mulheres. Tem uma lista. Eu falei, isso aí, Vânia, tá certíssimo. A Vânia já deixou uma lista de mulheres pro Daniel casar. E aí dele se não casar, né? Se não casar com alguém da lista, aí é problema espiritual. Aí tem outras coisas que aqui vai escandalizar. Então para por aí. Porque a vida tem que ter coragem para dar um novo passo. Pastor, minha mãe ficou viva com 29. Até hoje ela não quis casar. Ela falou que só queria só uma vez. Só nesse problema só uma vez. Tem que respeitar quem não quer. Mas tem que respeitar quem quer. 75, idade ótima para casar. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Só que 75 anos, uma coisa maravilhosa. 78, espetacular. 65, lindíssimo. É egoísmo dos filhos não permitirem os pais casar. Por causa de rico. O diagnóstico da Rejane foi em dezembro de 2013, dia 26 de dezembro. No dia 7 de fevereiro, nós começamos o processo do combate ao câncer, do cuidado ao câncer. Eu me lembro que nós, voltando, a gente ia, como a gente estava só no início da nossa luta, a gente ia muitas vezes de metrô, não ia de carro, o que a gente fez sempre depois. Mas teve um dia que nós saímos ali do Hospital C. Camargo, daí a gente gostava de caminhar, vamos caminhar pela Liberdade, vamos pegar metrô só na Sé. Fomos. E eu me lembro que quando nós chegamos na Praça João Mendes, naquele farol que atravessa para o Tribunal de Justiça à frente, e o fórum da João Mendes atrás, nas costas, tem um farol. Era crepúsculo, o entardecer, umas 5:30 da tarde. Estava ventando ali na Praça João Mendes aquele dia bastante. E ainda a Rejane resguardava toda a aparência dela da não doença. Cabelo comprido, negro. O vento batia nela, o cabelo subia e descia, e o sol refletindo. Ela olha para mim e diz o seguinte, ela fala: More, ela me chama disso, More, eu vou te pedir uma coisa. Eu
não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu só te peço uma coisa: seja forte. Foi o único pedido que ela me fez durante os 5 anos que ela lutou com câncer. Seja forte. É o que Deus pede para quem enfrenta o luto. Seja forte, seja corajoso. A vida para ser vivida, áreas para serem conquistadas. Vá servir na sua igreja, vá servir pessoas vulneráveis, vá amar, vá empreender. Case se quer casar, se não quer, não case também, é melhor que ficar só. Sabe, só? Mas vá viver a vida que Deus quer que você viva. Que você e eu aprendamos a ter empatia por quem perde alguém querido. Mais abraço, mais presença, mais dinheiro tirado do bolso, colocado, mais oração, mais visita. Habitar na dor alheia é uma das coisas que nós mais precisamos crescer como igreja. Que Deus abençoe todos os enlutados. Vamos cantar mais uma vez. Vamos colocar de pé, queridos. Vamos cantar. Já estamos chegando perto do final. Queremos cantar esse último hino que diz sobre a bênção sobre as famílias. E é assim que nós gostaríamos de terminar este culto, abençoando as famílias. Senhor, te abençoe.
reflexões sobre família. Eu quero encerrar orando com vocês nessa hora. Eu vou pedir que você se agrupe com a sua família para orar. Pietro e Fernanda, Vitor e Alegra, e Edu e Tati, vocês peguem os adolescentes e crianças a 3 turnos para orarem com vocês nessa hora. Iago vem orar comigo e com a minha família. Pessoal do CCA vem comigo. Lorde vem aqui também. E que você se agrupe com a sua família. Você que vem aqui orar com a sua família, aqui ó, vocês que estão com os músicos. Vocês vão orar com os seus aqui. Adolescentes e crianças a 3 cocos com Edu, Tati, Vitor e Alegra, e Pedro e Renato. Quero que você olhe pela sua família aí, todo mundo orando. Não fique só, grude em alguma família. Abrace o irmão Carlos. Isso. Todos com alguém. Olha ao Senhor para Deus trazer alegria na sua casa, na sua família, tirar o egoísmo dentro da casa, as brigas, confusões, drogas. Vai orando, gente, todos orando. Ore aí com a sua família. Querido Deus, visite cada família representada aqui nessa manhã. Visita-nos. Visita nossas mesas, onde comemos, nossos sofás, nossas camas. Corações se convertam um ao outro, como diz Malaquias, os corações dos pais se convertam aos filhos e os corações dos filhos se convertam aos pais. Que os nossos corações se convertam aos nossos familiares, se convertam em amor, se convertam em generosidade, em sorriso, em pensarmos no outro e não só em nós. Deus querido,
alegria aos casamentos. Que os casais nessa manhã aqui na nossa igreja se abracem, renovem os votos aqui hoje. Renovem a parceria conjugal, a parceria emocional, a parceria sexual, a parceria de vida. Deus, cada casal que renove os votos. Que o beijo a partir de hoje não seja mais mecânico, automático, mais quente, Deus, vibrante, alegre. Renove os casamentos. Renove, Deus, aqui o amor e o carinho dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Ajude os adolescentes dessa igreja a valorizarem seus pais, a abraçarem seus pais, a obedecerem seus pais sem questionarem. Deus, quebrante os adolescentes dessa igreja, Senhor. Tire deles o egoísmo, a preguiça. Livre eles das drogas, das bebidas, ó Deus, que destroem, das más companhias. Cuide dos nossos idosos, aqueles que já são viúvos, não tem mais ninguém que more com eles. Deus, olhe para a solidão deles. Visite nós como igreja, que possamos amá-los, os filhos possam honrá-los, visitá-los, ó Deus. Visite as famílias da nossa igreja, tirando elas da pobreza, Senhor. Fazendo com que as pessoas, os seus entes, queiram trabalhar mais, estudar mais, conquistar bens materiais maiores, melhores. Deus, mude o padrão social dos membros da nossa igreja, os que nos visitam, para que as nossas famílias possam desfrutar mais e melhor, comerem melhor, viajarem mais. Deus, guarde nossas famílias de alguns inimigos. O primeiro é o diabo. O diabo, ele quer pôr a pata dele dentro de cada casa e cada lar aqui. Nos livre de Satanás, ó Deus. Nos livre, Senhor, de Satanás. Outro inimigo é o divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Que os casais aprendam a resolver os problemas de forma bíblica, de forma a apaziguarem um ao outro. Um outro inimigo é o excesso de trabalho, excesso de cansaço. Oh Deus, ajuda-nos a termos sabedoria para fazermos as coisas da forma certa. Guarde as famílias de todo o braço do mal, Senhor, em nome de Jesus. Ajude as mulheres a serem mulheres, os homens a serem homens, os pais a serem pais, os filhos a respeitarem os pais como pais, autoridades em suas vidas. Que aqueles que têm os seus pais vivos ainda, que moram sós, que honrem os seus pais, visitem os seus pais, levem os netos para os pais visitarem, levem os netos para visitarem os avós. Senhor, faz a tua obra, Pai, e cuide das nossas famílias. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso na tua casa e na tua presença. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço às pessoas que estão ao seu lado, seu familiar. Deus abençoe vocês. Vocês tenham um excelente domingo.